Muita gente costuma colocar a memória como sendo uma coisa única e processada por uma única região do cérebro. Mas a verdade é que as memórias, exatamente no plural, são muito mais abrangentes e a sua codificação e consolidação podem envolver diversas regiões. Diversos estudos vêm mostrando que as suas capacidades mais rotineiras, como falar, pensar e armazenar informações, envolvem circuitos neurais complexos e não apenas regiões específicas para cada uma dessas funções, como se pensava mais antigamente. Então, nesse episódio, nós vamos ver quais são os tipos de memória mais aceitos e reconhecidos pelos cientistas atualmente. É domingo de manhã. Você ainda é uma criança sem celular e sua mãe pede que você vá para o mercado novo que abriu hoje. Pede que você compre 15 itens diferentes e te dá um cartão com uma senha que você nunca sequer tentou decorar. Fala também que para chegar ao mercado você precisa virar à esquerda, depois virar à direita 2 vezes, seguir reto por 3 quarteirões e finalmente virar à direita mais uma vez. Tá bom, pode ser que eu tenha exagerado um pouco nessa situação hipotética, mas se a sua mãe já fez isso com você em algum dia, eu acho que ela judiou um tanto da sua memória de trabalho. Nós podemos classificar as memórias de diferentes maneiras. A primeira delas é pela sua função. Nesse caso, temos a memória de trabalho e todas as outros tipos de memória que não são memória de trabalho. Eu sei que parece estranho, mas a memória de trabalho é realmente especial. Ao contrário dos outros tipos, ela não deixa nenhum rastro bioquímico no seu cérebro, e é por isso que a chamamos de memória online. Ela serve para gerenciar a sua realidade no momento presente. Sem ela, você não conseguiria dar continuidade no seu pensamento e, consequentemente, na maioria das tarefas do seu dia a dia. Alô? Deu problema no vídeo? Entendi. Não, então faz o seguinte, liga na central de atendimento que o vídeo vai voltar ao normal, beleza? Decora um número aí, vai. 94786-2319. Não vai esquecer, hein? Aposto que você já passou por uma situação como essa, né? Mas a verdade é que mesmo que você tenha decorado esse número, você muito provavelmente vai esquecer daqui a alguns segundos porque ele não faz diferença nenhuma na sua vida. A informação do número de telefone é mantida no seu cérebro, mais especificamente no seu córtex pré-frontal, apenas no intervalo de alguns segundos em que você está realizando determinada atividade. É claro que se essa informação for considerada útil e importante, a sua memória de trabalho ainda passa por um processo de seleção que vai indicar se essa informação deve ou não ser guardada como um outro tipo de memória. Danos no córtex pré-frontal, como na esquizofrenia, podem ter consequências graves. Exatamente por essa característica de gerenciar novas informações sensoriais e compará-las com memórias mais antigas, o mau funcionamento da memória de trabalho provavelmente está relacionado aos casos de alucinação e delírio em pessoas com esse transtorno. Quando digo outros tipos de memória, me refiro àquelas que podem deixar rastros bioquímicos no seu cérebro e também ficam registradas por algum tempo. Essas alterações resultam essencialmente de conexões entre neurônios, as sinapses. E é aí que encontramos mais uma forma possível de se classificar as memórias, ou seja, quanto ao tempo que elas duram. Nesse caso, podemos estar falando de memórias de curta duração ou memórias de longa duração. A grande pergunta que foi feita durante muito tempo é se memórias de curta duração são apenas uma etapa prévia para a formação de memórias de longa duração ou se ela acontece de forma paralela e independente. Para tentar separar de vez cada um desses tipos de memória, vamos fazer uma analogia cautelosa. O seu cérebro como um tipo especial de computador. Primeiramente, podemos colocar a memória de longa duração como equivalente ao HD ou disco rígido do seu computador, já que o armazenamento da informação teoricamente pode durar por tempo ilimitado. Agora, a memória de trabalho se assemelha mais à memória RAM, do inglês memória de acesso randômico, no sentido de que a função da RAM também é gerenciar os arquivos que estão sendo utilizados em tempo real pelo seu usuário. Mas, diferente de um computador tradicional, nós ainda temos um terceiro tipo que funciona como um armazenamento provisório e paralelo aos demais, a memória de curta duração. E aqui entra uma das várias diferenças que nós temos em relação a um computador comum. A sua memória de longa duração precisa de um processo conhecido como consolidação. A consolidação é um processo bioquímico complexo que acontece a nível das sinapses, em regiões específicas do seu cérebro, em especial no hipocampo, e precisa de pelo menos 6 horas para consolidar as suas memórias. Claro, se forem realmente relevantes. Estudos recentes
mostram que a memória de curta duração também acontece no hipocampo, mas é processada de forma simultânea de longa duração e com mecanismos bioquímicos diferentes. Então, voltando para a nossa analogia, o armazenamento provisório seria como uma cópia de segurança que fica disponível no sistema até o momento em que essa memória esteja consolidada e essa cópia não seja mais necessária. Para você ter uma noção da capacidade de armazenamento do seu cérebro, um neurônio, em média, pode fazer cerca de 5.000 sinapses com neurônios vizinhos. Se multiplicarmos essa quantidade pelo número estimado de neurônios no cérebro humano, que é 86 bilhões, e dividirmos pelo volume médio de um cérebro, chegamos num valor de aproximadamente 360 bilhões de sinapses por centímetro cúbico. Pô, nem é muito, né? Talvez só seja um pouco mais do que o número de estrelas na Via Láctea. Acho que eu posso contar nos dedos. Um ótimo exemplo da importância que a consolidação tem, principalmente para quem gosta de futebol, foi um lance muito peculiar que aconteceu com o jogador do Grêmio em 2021. Não se preocupe, é um motivo de felicidade, porque ele fez um gol. Quer dizer, felicidade para o torcedor, né? Porque ele mesmo nem lembra do lance. Tudo isso porque ele foi nocauteado pelo goleiro adversário logo depois da bola entrar. E adivinha, o que teoricamente seria uma memória marcante, não deu em nada, já que nem deu tempo dela se consolidar. Bebidas alcoólicas representam uma outra forma possível de atrapalhar a consolidação de memórias de longa duração. Isso porque, se for consumida em doses exageradas, atrapalha o funcionamento dos neurotransmissores envolvidos no processo de potenciação de longa duração que acontece no seu hipocampo e muito provavelmente está relacionado à formação das memórias. Então não, você não esqueceu do que aconteceu na noite passada, porque primeiramente para esquecer precisaria existir uma memória do que aconteceu, e sabemos agora que ela nem sequer existiu. Inclusive, o blackout alcoólico pode ser considerado um tipo de amnésia anterógrada, já que impede a formação de novas memórias. Além do tempo de duração, podemos classificar essas memórias quanto ao seu conteúdo. Nesse caso, elas podem ser implícitas ou explícitas. As explícitas são adquiridas e utilizadas de forma consciente, como por exemplo, a memória semântica. Lembra das suas aulas de geografia quando criança em que precisava decorar as capitais de cada estado do Brasil? Você teve que se lembrar disso tantas vezes durante a sua vida que provavelmente deve se lembrar de várias delas até hoje. Mas sabemos que normalmente não é bem assim, né? Quando você estuda para uma prova algumas horas antes dela acontecer, eu te garanto que esse conhecimento vai embora rapidinho. Ainda falando das explícitas, temos também as memórias episódicas, que eu cheguei a citar no vídeo sobre música, confere lá. Essas são as que normalmente nós temos como mais duradouras e subjetivamente importantes. Isso porque representam memórias da sua biografia, como momentos que viveu com um grande amor, o dia em que seu filho nasceu, basicamente todas as grandes conquistas que você teve durante toda a vida. Bom, e as memórias implícitas? Essas são adquiridas e utilizadas de maneira inconsciente. O tipo mais comum são das memórias procedurais, que são relacionadas a habilidades motoras e sensoriais, como tocar um instrumento, andar de bicicleta ou manusear um controle de videogame. As principais regiões envolvidas nesse caso são o cerebelo, o córtex motor e o corpo estriado. Isso faz toda a diferença, já que na maioria dos casos de amnésia retrógrada, o indivíduo perde a capacidade principalmente de acesso de memórias episódicas pelo mau funcionamento do hipocampo, mas consegue manter intacta as memórias procedurais. Outra categoria da memória implícita é o priming. Por incrível que pareça, não existe uma boa tradução para o português. Ele representa as memórias que são ativadas por meio de dicas. Agora na sua tela a palavra goiaba. Só de você ler e me ouvir falar goiaba, diversas regiões do seu neocórtex fazem associações com o gosto, as cores e o formato dessa fruta. Tudo isso por causa de uma palavra. Alguns especialistas também colocam as memórias associativas e não associativas como subtipos de memória implícita. Pense numa situação natural de instinto animal, como um cachorro salivando quando exposto a algum tipo de comida que o interesse. Nesse caso, falamos que a comida é um estímulo incondicionado. Mas imagine agora que toda vez logo antes de alimentar o seu cachorro, você também toque uma vuvuzela. Isso mesmo, aqueles berrantes nada desagradáveis da Copa do Mundo de 2010. Com o tempo, ele vai associar o som da vuvuzela com a hora de comer e, consequentemente, salivar, mesmo que você não a alimente logo em seguida. O Ministério do Bom Senso adverte, não faça isso em casa, tenha dó do seu cachorro. Enfim, o som da vuvuzela nesse caso é chamado de estímulo condicionado,
ou pavloviano, já que ele foi estudado a fundo pela primeira vez pelo fisiologista Ivan Pavlov em seus experimentos de memória associativa. No final das contas, o que acontece no nosso dia a dia com certeza não são simples evocações de tipos específicos de memória, e sim uma grande mistura delas. Como por exemplo quando você está tocando piano, que é uma memória procedural, lembrando da partitura da música, ou seja, uma memória semântica, e relacionando essa música com um momento único, quando chorou no cinema, porque ela era a trilha sonora de uma cena marcante, que é uma memória episódica. Um exemplo fantástico de quem consegue associar memórias de uma forma complexa e ainda pouco entendida pela neurociência é o caso do autista savant Daniel Tammet. O Daniel tem uma habilidade chamada de sinestesia, que você provavelmente já ouviu falar numa aula de português e tem tudo a ver com esse caso. Lembra do número π? Aquela dízima aperiódica que você sempre arredonda para 3,14 ou se não contente para um mísero 3. Você acha bonito isso? Ele conseguiu listar ininterruptamente incríveis 22.514 dígitos após a vírgula. A sua capacidade de sinestesia permite que ele pense em cada um desses dígitos de forma única, já que ele associa diferentes cores e formatos para cada um deles. Como em qualquer outro tema da neurociência, ainda há muita coisa a ser descoberta em termos de memória e aprendizado animal. O que vimos no vídeo de hoje foi apenas uma pequena fração de tudo isso. A principal fonte, mas não única, que eu usei no vídeo de hoje foi o livro Memória, do Ivan Esquerdo, um dos maiores especialistas dessa área no Brasil. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se esse for o caso, por que não deixar o gostei e compartilhar o vídeo, já que isso ajuda muito no alcance do canal. Obrigado e não percam os próximos vídeos.